Olá, começando mais um CREFcast, o podcast do profissional de Educação Física, do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco, o CREF12PE, programa de número 49, rumo ao programa de número 50. Aguarde que vem novidade por aí. Vamos falar de exercício clínico, saúde, reabilitação e qualidade de vida. E para a gente iniciar esse papo super importante, recebo aqui o professor Hugo Alves, conselheiro do CREF12 Pernambuco. Professor, bem-vindo ao CREFcast, mais uma vez. Obrigado, feliz em participar de um tema tão importante para a sociedade, Agradecer a participação da professora Lausane e Yasmin. E ansioso aí, para começar a debater e aprender um pouco também com vocês. E, como o professor Hugo já adiantou, nossas convidadas, Lausane de Carvalho, bem-vinda ao CREFcast. Lausane é mestre em Educação Física, especialista em gerontologia, especialista em doses de doenças crônicas não degenerativas e idosos. Tem formação em saúde integrativa, com formação em Juiz de Fora, em Alzheimer. Lausane, professora, bem-vinda ao CREFcast. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. Hoje vamos discutir bastante, é um tema de suma importância. Maravilha, bem-vinda, obrigado. Professora Yasmin Galdino, profissional de Educação Física, formada pela Universidade de Pernambuco, ESEF-UPE, especialista em saúde da pessoa idosa pela Residência Multiprofissional IMIP Pernambuco e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Pós-graduanda em Fisiologia do Exercício, aplicada às doenças cardiovasculares e metabólicas pela USP, São Paulo. CEO do Centro de Exercício Clínico, Yasmin Galdino. Professora Yasmin, bem-vinda, viu? Muito obrigada. Primeira pergunta. Professoras, se chegasse hoje um paciente com uma condição clínica mais complexa para vocês, quais seriam os primeiros passos que vocês nunca deixariam de fazer antes de prescrever qualquer exercício? Quem responde? Bem, da mesma maneira como o coração é um órgão super importante no nosso corpo, eu diria que a anamnese ela é essencial. Ela é uma condição mandatória, ela não é uma condição aconselhativa, porque dentro da anamnese, além das queixas que o aluno, cliente ou paciente, ele vai reportar, a gente precisa saber, por exemplo, como é que andam os exames laboratoriais dele. Será que essa sintomatologia que ele sente, por exemplo, de um cansaço, está relacionado com a deficiência de ferro e ferritina? Interrogação. Perfeito. Do ponto de vista de peso, esse aluno vem perdendo peso de forma consciente ou não, de forma abrupta, sem nenhuma explicação. E por que isso acontece? Ou ganhando. Ou ganhando. Então, a gente vai correlacionar todos os exames junto com a clínica. Além disso, elementos como perguntar sobre ingesta de água, funcionamento do intestino, o sono, nível de estresse, ansiedade, como se encontra do ponto de vista emocional, do ponto de vista do lazer, da socialização, o perfil comportamental. Como é que esse aluno que vai ingressar? Ele gosta, por exemplo, na sua vida pregressa, ele gostava de jogar vôlei, futebol, handebol, e por que não utilizar um desses componentes também na hora da prescrição? Perfeito. Então, assim, a gente precisa fazer um rastreio importantíssimo para a gente poder conseguir fazer um plano de ação terapêutico diferenciado. E a gente só vai conseguir fazer esse plano de ação diferenciado se tivermos a oportunidade de conversar. E a gente tiver a oportunidade de conversar e com conhecimento, porque senão vira um monólogo e não um diálogo. Então, a partir daí, a gente vai começar a raciocinar, junto com os exames de imagens que vamos fazer, junto com os testes funcionais. Mas a clínica, a queixa, é de suma importância para a gente entender quem é esse aluno que está chegando no estabelecimento. Ou seja, anamnese é informação. Informação é tudo. Consequência, anamnese é tudo. Tudo. Fundamental. Fundamental. Concorda, professora? Concordo. Eu digo sempre que não existe uma boa prescrição sem uma avaliação eficiente por trás. Então, a anamnese detalhada é o primeiro passo, tanto para que a gente consiga alcançar os objetivos do paciente, mas também, principalmente, para que a gente possa garantir a segurança do programa de treinamento.
Porque muitas vezes a gente pensa que não, mas o exercício, se ele não for conduzido da maneira correta, ele pode ali gerar alguns agravos em pessoas que já têm essas comorbidades. Então, isso é algo muito importante e, como o Lausanne falou perfeitamente, a gente precisa ter todo esse cuidado, ter esse olhar sensível para poder avaliar esse paciente da melhor maneira. Até porque cada paciente é único, né? Cada ser humano tem suas particularidades, né? E, Fernando, você tocou num aspecto que eu achei bem importante, a questão da informação. Hoje nós estamos na era da 4ª revolução, que seria a revolução realmente da informação. Veja que o advento da IA hoje mudou a vida de todo mundo. Então, com relação a essa questão da informação, todo mundo já sabe um pouco sobre, eu tenho hipertensão, eu tenho cardiopatia, eu tenho Alzheimer, eu tenho Parkinson, enfim, tenho qualquer tipo de doença. E as pessoas já chegam com um nível de conhecimento. Isso. Então, essa questão é importante o profissional de educação física entender que ele entra hoje em uma nova realidade, que não é uma questão de uma prescrição qualquer. Porque se a gente fizer qualquer tipo de exercício, gente, vai dar certo. Mas a questão não é qualquer tipo de exercício. É o exercício específico para Exatamente. a comorbidade que a gente vai lá ver, a sintomatologia, a clínica. Então, tudo isso vai impactar no programa de exercício. E no resultado mais assertivo para aquele indivíduo, Totalmente. né, professora? Certíssimo. Como vocês definem o exercício clínico na prática? E o que diferencia esse conceito de uma definição mais tradicional da atividade física, por exemplo? Eu diria que o que está ali na prática relacionado à parte do exercício clínico é exatamente o tratamento de doenças. E o que chama mais atenção é que a mesma resposta da pergunta anterior é o que responde essa pergunta. A anamnese, a avaliação, a inserção ali de uma análise detalhada acerca da comorbidade e como a gente vai tratar esse paciente. Então, isso é o que diferencia o exercício clínico do exercício tradicional. A gente sai do superficial e adentra ali nas questões de saúde daquele indivíduo, para além do treino por si só. Perfeito. E aí, eu faço uma colocação em cima que Yasmin falou com tanta propriedade e elegância. Se a gente hoje tem no país cerca de 17% da população idosa e que isso representa cerca de 34 milhões de pessoas, concorda comigo que a gente, ou seja, a gente que eu digo, nós profissionais de educação física, a gente precisa ter muito bem em mente a diferença de senescência e senilidade. O profissional de educação física, ele precisa entender o que é normal acontecer, que é o processo de senescência. Então, por exemplo, o cabelo vai ficar branco, a gente vai ter uma menor liberação de muco, o nosso processo ciliado, ele reduz. Então, a força de tosse, ela é reduzida. Então, esse idoso, ele quando vai para um hospital, ele tem maior possibilidade, por exemplo, de adquirir uma pneumonia. Tudo isso é um processo de senescência que acontece naturalmente. Aliado a isso, você pode ter, por exemplo, uma DPOC. Porque você foi tabagista, né? Porque você lidou... reflexo de toda aquela... os vícios do período que você viveu até aquele momento. Isso, então, dentro a lei dessa questão... da ação e reação. Isso, né? isso. Então, dentro dessa questão, como a Yasmin pontuou muito bem, é lembrar, gente, nós profissionais de educação física, precisamos entender que estamos em um cenário diferenciado. Perfeito. Esse cenário é um cenário que não tem mais volta, porque o envelhecimento ele não vai mais voltar. Ele só vai progredir. Então, o profissional precisa, ele necessita, é condição mandatória ele entender o que está acontecendo dentro do processo de envelhecimento do ser humano. Inclusive 17% com uma tendência de crescimento e Total. dobrar em poucos anos, né? Existe total. um estudo aí que o Brasil, por exemplo, né, vai dobrar esse número aí rápido, né? Aí a essencialidade, Sim, né, Sim. do trabalho de vocês. sim. Pois não. Eu ia até falar nesse sentido. Isso é o que a gente tem hoje. E será que a gente já tem
tantos profissionais qualificados para poder atender esse público. Esse número que E já a é grande. projeção também Pois é. do que vai vir lá para frente Isso. e quem são os profissionais que vão atender esses pacientes. Então, é muito importante a gente investir nessa formação também de profissionais qualificados. Que é um nicho de mercado Esse crescente. para atividades Isso. para profissional de educação Total. física. E, Fernando, nos bastidores, conversando aqui com Yasmin e com o Vitor, a gente estava conversando e eu não consigo conceber de verdade, de coração, como a grande maioria das academias não conseguem, pelo menos, aferir os níveis pressóricos. Porque a quantidade da população hipertensa, eu estou falando do básico. Olha, eu não estou falando do Parkinson, não estou falando de Alzheimer, eu não estou falando de câncer, eu estou falando do básico. Uma Até pelo hipertensão. risco que a hipertensão Sim, representa para aquelas sim. pessoas que estão Atividade praticando Com no momento certeza. aquela atividade. Exatamente. Então, olha, sem a gente nem saber o que é que ele tem, ele vai entrar, não. Mas vamos fazer assim, a gente vai pegar tal carga, a gente vai botar numa esteira numa velocidade tal. E ele está preparado para isso. E olha que a gente está falando isso do ponto de vista, por exemplo, cardiovascular. Sim. E do ponto de vista osteomioarticular. Perfeito. Então, eu não consigo conceber que as academias não chequem o básico, que não tem instrumento de monitoramento. Como a gente vai monitorar, por exemplo, um indivíduo que tem uma fibrilação atrial, que tem um flutter atrial, por exemplo, e você não checa se essa alteração ela está mais pontual, se ela está mais, se ela está menos, comparado junto com os níveis pressóricos, então, junto com a sintomatologia desse indivíduo. Então, eu não consigo entender de verdade e de coração, porque eu, Lousane, eu acho que eu não saberia prescrever sem conhecer e sem monitorar. Eu acho que eu não teria condições de Eu acho que eu participar. preferia não fazer do que realmente Porque prescrever. de forma que eu pudesse arriscar a vida de alguém. Sim, não tenha De dúvida. jeito nenhum. 100%. Aproveitando a deixa, se a gente olhar para um exercício como algo que sempre existiu, o que mudou para que hoje ele passe a ser entendido como cuidado em saúde e não apenas prática corporal? Por exemplo. Então, eu acho que muda é o olhar, a informação. Que aí a gente entra nessa quarta revolução ao longo desses anos. Revolução industrial, elétrica, advento da computação e agora da IA. Então, a informação hoje é o que tem de mais moderno. Então, a partir do momento que a gente tem este conhecimento, faz necessário, por obrigação, a você ter um cuidado diferenciado de quem está entrando no seu estabelecimento. Perfeito. Então, você precisa conhecer. Claro que ninguém vai saber de tudo nessa vida. Estamos em processo de transformação, de aprendizado, mas é importante você entender, bem, eu trabalho num segmento que eu sei que eu vou trabalhar com pessoas que apresentam comorbidades. Então, eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso convencer o meu aluno que ele vai fazer a melhor opção em ingressar no programa de exercício físico. Que ele não vai fazer um exercício por um exercício, mas que, por exemplo, a qualidade de vida vai ganhar e muito, quer seja do ponto de vista, por exemplo, de independência funcional, execução das capacidades das tarefas diárias, quer seja em relação à autonomia de tomada de decisão. Então, se, por exemplo, a gente pega um indivíduo que tem um CCL, comprometimento cognitivo leve, esse comprometimento cognitivo leve é um passo para você ter a doença instalada da demência. Mas se eu tenho dentro dessa fase o CCL, eu posso reverter muitas questões, porque eu vou aumentar fluxo sanguíneo, eu vou aumentar o oxigênio, eu vou fazer melhor comunicações do ponto de vista neuronal e a gente vai dar essa qualidade para o paciente. E assim a gente poderia falar do câncer, de cardiopatia, de qualquer outro elemento. E eu acho que o que muda ao longo do tempo, né, retomando a pergunta, é exatamente que a ciência cada vez mais está evoluindo e mostrando os resultados do que já está sendo feito. Então, a gente entende que o exercício ele saiu de um papel simples ali, que não necessariamente simples, mas de um papel que estava muito voltado para a parte de performance e para a parte de estética.
Então, a gente começa a contemplar aí um exercício que vai trazer qualidade de vida, autonomia e até mesmo devolver a possibilidade de pessoas voltarem a brincar com seus netos, né? Então, isso aí eu acredito que seja muito gratificante. Tanto para quem está fazendo, quanto para a gente. Eu acho que mais ainda para a gente que está sendo parte desse processo, né? Sim. E aí, eu acho que entra um outro elemento, por exemplo, que hoje, até a própria medicina, ela está saindo de um contexto de medicina reativa, ou seja, Fernando está com uma dor de cabeça. E aí, Fernando chega, vai ao médico, toma aqui um remédio, Fernando, vamos melhorar essa dor de cabeça? E agora passa a ter o médico que diz o seguinte: ô Fernando, me conta um pouquinho da tua história. Tu estás aperreado? Tu estás estressado? Tu estás angustiado? Porque isso também vai gerar a sua dor de cabeça. Que é a preventiva, né? Exatamente isso, que vai ser a preventiva proativa. Isso. Então, assim, isso passa desse conceito e também perpassa pelo exercício físico. Porque quando você vem com uma sintomatologia, eu estou cansado. Bem, quando a gente vai pensar em cansaço, você pode pensar numa gama, num espectro enorme de possibilidades. E dentro da conversa, você vai observar de onde vem este cansaço. É porque está faltando nutrientes? É porque está com um comportamento mais sedentário? Né? É porque eu estou dormindo mal? E eu, quando durmo mal, eu tenho uma grande liberação de cortisol, de adrenalina, noradrenalina. E meu sistema simpático está lá trabalhando, feito um turbilhonamento. Eu não respiro, eu não tenho uma redução parasimpática, eu não tenho efeito de acetilcolina. Então, tudo isso, gente, é a gente pensar, né? E não, tipo, vamos fazer o exercício. Aí você volta para a importância da anamnese. Total. Né? Aí a anamnese precisa, prescrição precisa. Quando vocês falam dessa questão da prescrição precisa, o que realmente está sendo levado em conta? Que muitas vezes passa despercebido, por exemplo, no treino convencional. Eu abordo a minha avaliação clínico-funcional de uma maneira muito ampla. Como a Lausanne tinha falado, a gente precisa investigar praticamente em todos os âmbitos da vida daquele paciente. Então, eu entro com essa anamnese detalhada, fazendo aí perguntas a respeito de alimentação, sono, a prática de exercício, comorbidades, a parte clínica, análise de exames. A partir daí... alimentação também? Também. O exercício está completamente aliado, né, à alimentação. Isso. Não que a gente vai fazer uma prescrição alimentar de jeito nenhum, isso é com o nutricionista. Mas a gente vai ter uma noção se a gente precisa... Ele já tem um nutricionista, essa alimentação aqui está ineficiente, ele precisa de um acompanhamento multiprofissional para a gente indicar os profissionais também para fazer esse trabalho em equipe. Perfeito. Então, a parte de composição corporal, testes funcionais, né, Lau? Isso. Então, avaliação postural também, porque às vezes uma dor, ela não vem do nada. Ela vem ali de uma patologia. Então, se a gente faz essa avaliação, às vezes não tem um laudo a respeito de uma artrose ou alguma escoliose, mas a gente, na avaliação, consegue identificar padrões para também encaminhar ao ortopedista. Então, assim, a partir disso, com todo esse olhar detalhado, a gente tem a garantia de uma prescrição realmente precisa. Isso. Porque para eu prescrever bem para você, eu preciso conhecer o que você precisa melhorar. E o que você precisa melhorar não é só o que você está me dizendo. É aquilo que os seus olhos não viram, mas que o nosso olhar já é um pouco treinado e cada vez mais a gente busca se aperfeiçoar nessa questão, a gente consegue identificar. Sim. Então, a partir daí a gente diminui dor. Sim. E os pacientes eles começam a desenvolver cada vez mais. Oi, Yasmin, perfeita colocação. E eu vou acrescentar um elemento. Eu particularmente gosto, além de tudo isso que você falou, eu gosto muito de falar e de perguntar e discutir, né, com o aluno sobre ingesta de água, funcionamento do intestino e o sono. Porque tudo isso, gente, pode estar relacionado com 3 elementos que são impactantes. A gente tem a inflamação, porque a inflamação, a gente se inflama pela boca e a gente se inflama pelos pensamentos. Perfeito. Então, como você bem colocou, a gente não vai fazer nenhum cardápio, porque isso está na função do nutricionista. Mas quando a gente chega lá a perguntar,
Bem, seu Hugo, tudo bem? Olha só, me conta um pouquinho da sua alimentação. Ah, Losane, eu como pão com presunto, com mortadela, com requeijão. Depois eu tomo Coca-Cola, eu tomo refrigerante, enfim. E ele vai discursando acerca da alimentação dele. Ao término, a gente vai dizer o seguinte: olha só, Hugo, observa que dentro da tua alimentação a gente tem mais hidrato de carbono do que proteínas, do que vitaminas, do que frutas, verduras, e que essas vitaminas também vão ser importantes para o teu sistema imunológico, que para mim é um dos principais sistemas dentro do ser humano, porque se o nosso sistema imunológico está forte, a gente tem como sanar muitas doenças. Então, se o intestino não funciona bem, então se ele não evacua com regularidade, a gente acumula mais bactéria. Então, por isso que muitas pessoas dizem: eita, fulano está enfesado. O enfesado significa cheio de fezes. Cheio de fezes significa bactéria. E se a gente não evacua, dentro do nosso sistema gastrointestinal, do intestino, nós temos tecidos. E essas bactérias, elas vão abrindo parte desses tecidos. E aí, o que é que acontece? As bactérias podem entrar na corrente sanguínea, que podem ultrapassar a barreira hematoencefálica e que podem dar o surgimento de algumas doenças. Então, dentro desse contexto mais amplo, que seja, por exemplo, a hidratação, um paciente cardiopata, ele faz baixa ingesta de água. Se eu faço baixa ingesta de água, o meu sangue fica mais viscoso. Um sangue mais viscoso fica mais propenso a eu ter algum tipo de evento. Então, quando eu bebo água, eu aumento a volemia. O coração vai trabalhar de forma mais tranquila, mais serena. Então, assim, essas explicações são importantes. Hoje, aproximadamente cerca de 15 anos, quando se falava em dormir bem, era só assim: poxa, Hugo, melhora um pouquinho o teu sono, mas hoje Hugo, tenta dormir bem, porque à noite, no teu sono mais profundo, o teu sistema linfático, fazendo analogia com o nosso sistema linfático, ele vai recolher as sujeiras. Inclusive, ele vai recolher o excesso de beta-amiloide, que é a assinatura do Alzheimer. Inclusive naquele horário, né? Naquele horário. Naquele horário do sono, do sono profundo. Isso, porque esses faxineiros... É assertivo. Isso, esses faxineiros vão lá e vão dizer o seguinte: vamos fazer uma limpeza. Então, ali você vai tirar tudo que a gente ao longo do dia acumulou. Cansaço, estresse, né? Aperreio. Então, tudo isso, observa, gente, tão simples e tão complexo. E que interfere no exercício físico. Entendeu? Então, eu sempre digo: inflamação, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial é a chave para muitas questões. Perfeito. Dúvidas? Não. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para vocês, assim. A gente sabe que hoje a atuação do profissional de educação física, né, está cada vez mais inserida. A gente vê as parcerias com médicos, né, ortopedistas, nutricionistas, né, nas clínicas hoje. Já tem profissional de educação física. Eu gostaria de saber de vocês, assim, na prática profissional de vocês, como vocês avaliam hoje um profissional de educação física? Vocês acham que já tem, assim, profissionais já qualificados? Vocês acham que ainda a gente precisa ainda realmente, assim, que é realmente uma área muito importante, né? Como você falou, do idoso está crescendo. Como é que você avalia hoje, no cenário atual, na prática de vocês, a atuação do profissional da educação física inserido nesse contexto, assim, se ainda pode melhorar, se já tem muito profissional, mas a gente ainda está, né, aquém, assim, desses profissionais específico na área de vocês. Perfeito. Eu vejo que existe um crescimento, mas que ele ainda é pequeno e a gente está tentando ali, a cada dia, incentivar cada vez mais esses estudantes e profissionais a assumirem a responsabilidade também dessa área. Perfeito. Em relação a... Eu abri recentemente a clínica e justamente eu abri vaga para profissionais.
E aí eu recebi 47 currículos. Que ótimo. Mas desses 47, eu acredito que nem 7 eram de pessoas que tinham especialização ou que já tinham apenas a vivência no exercício clínico ou que conhecessem. E até mesmo na hora da entrevista daqueles que eu selecionei, que já eram aqueles que já estavam com um perfil mais voltado para o que a gente precisa, até mesmo os que vieram não conheciam algumas coisas fundamentais relacionadas ao exercício físico, como forma de monitoramento, qual é a pressão, né, arterial adequada para a prática de exercício físico, a partir de quanto a gente começa a acender o sinal vermelho e ver ali que o paciente ele não deve praticar o exercício ali naquele dia. A parte de monitoramento de glicose, enfim, eu vejo que há muito esse déficit ainda, embora nós tenhamos profissionais como Lausanne, que está há muito tempo nessa área, e, inclusive eu fui estagiária de Lausanne. Legal. E hoje em dia eu abri minha clínica, ela plantou a semente e aí eu consegui absorver aquilo ali e vi que era uma área que eu gostava muito. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar as pessoas a buscar. Isso, e é justamente através de podcast, é através de aulas, através de formação, dentro desse novo conceito, né, mostrando que existe uma perspectiva clínica diferenciada do exercício. Porque veja só, gente, veja se vocês concordam comigo, é um raciocínio simples, uma continha de padaria. Hugo é diabético. E o Hugo é diabético, ele começou a ingressar num programa recentemente, e nesse momento eu não sei qual é a glicemia de Hugo. Qual estratégia eu vou começar? Porque se Hugo tiver com uma glicemia mais baixa, eu preciso colocá-lo no exercício de força, porque os contrarreguladores vão aumentar os níveis de glicose. Mas eu só posso saber qual é a glicemia de Hugo se eu tiver o aparelho. A informação, o monitoramento. Eu não vou ter. Acho que o Hugo está com 150. Eu não sei, eu acho que o Hugo está com 70. O achismo não cabe mais, né? Não cabe mais, exatamente isso. Então, de forma tímida, porém crescente. Então, assim, como eu já estou mais tempo no mercado, o meu primeiro estágio e único estágio foi num centro, que é na EMAF, que eram, na época, 3 sócios, e que esses 3 sócios trabalhavam já dentro desse conceito de saúde, voltado para a clínica propriamente dita. E ali eu já aprendi tudo certinho. Então, em relação à minha pessoa, quantas pessoas não passaram e que estão aí reverberando a sementinha, dizendo o seguinte: gente, vale a pena, é um mercado que está em ascensão, mais do mercado do que está em ascensão e mais do ponto de vista financeiro. É o seguinte, estamos trabalhando com vidas. E isso a gente vai impactar. Então, assim, se fosse o seu pai, a sua mãe, o seu filho, como você gostaria que fosse tratado? Pelo achismo ou pelo monitoramento? Perfeito. Eu queria que fosse pelo monitoramento. Perfeito. Até porque os nossos pais, né, os nossos avós, eles também precisam, né? Eu digo muito que quando eu atendo paciente cardiopata, eu lembro do meu avô. O meu avô, ele era um cardiopata, ele era totalmente desobediente, ele não fazia nada que mandavam, mas que talvez, se ele tivesse engajado no programa de exercício físico, ele pudesse, não que fosse salvar a vida dele ou algo desse tipo, porque eu acredito que tudo tem um propósito. Mas, assim, em relação ao caso dele, se ele tivesse feito o exercício, poderia ter sido diferente em algum cenário. Claro. E aí, quando eu pego o caso de um paciente cardiopata, eu lembro, poxa, quando meu avô estava doente, eu queria que ele tivesse esse cuidado. Claro. E eu ainda era estudante de graduação da educação física. Isso. E eu não pude cuidar do meu avô, mas hoje eu posso cuidar dos avós, dos pais e outras pessoas. E assim, eu me dedico de uma forma que tudo que eu faça seja para que aquela pessoa se sinta bem e que realmente tenha segurança no processo. Sim. Você deu o exemplo da glicemia, aconteceu hoje lá na clínica.
O paciente chegou, não estava em uma hipo ainda, mas ia entrar se fosse para o exercício. A gente mediu, foi uma glicemia de 102. Então, eu disse, o senhor vai fazer exercício, a glicose vai cair. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comer alguma coisa antes. Ele não tinha levado nada e hoje eu não tinha nada na reserva lá. Não tinha deixado preparado. De algum lanchinho, né? E aí o filho dele desceu e comprou uma água de coco. Aí depois disso, a gente sabe que a água de coco, né? Vai fazer essa regulação. Ele treinou, ao final, veja como é grave. Ao final ele ainda estava com 91. E se ele não tivesse tomado essa água de coco? Que poderia ter ocorrido. Ele poderia ter tido uma hipoglicemia, até mesmo uma hipograve. Sim. Durante a atividade. E outra E olha coisa... que foi com treino de força, viu? Sim, e aí eu entro em outro parâmetro. E olha o que acontece, viu, gente? Não pense que não acontece alguma intervenção. Acontece. Só que o profissional precisa estar apto para você saber o que é que você vai... como você vai conduzir e manejar aquela situação. Mas acontece. E um outro aspecto que eu acho que o profissional começa a ganhar respeitabilidade quando você começa a dialogar com os outros profissionais. Sim. Então, por exemplo, quando eu chego e vou fazer uma avaliação, e aí você apareceu lá para fazer uma avaliação, e aí a gente conversou tudinho, entrei na fase de checar os níveis pressóricos, alteração no ritmo cardíaco, pulsos periféricos e tudo mais. Eu disse, Fernando, eu percebi que hoje o teu ritmo cardíaco está alterado. Eu não tenho condições de te dizer qual é o grau de importância dessa alteração. Mas vamos fazer o seguinte, me diz o nome do teu médico, que eu vou fazer uma cartinha e dizer que no dia que você esteve aqui comigo para fazer a avaliação, você apresentou uma alteração na frequência cardíaca e eu gostaria, por gentileza, que o profissional, com o olhar dele minucioso, dissesse qual o tipo de alteração no ritmo cardíaco. E aí cabe o profissional fazer dar o direcionamento. Você sabia quantas pessoas passaram e colocaram seus estentes? Isso. Colocaram marca-passo. Entendeu? Que então, poderia assim, ter prevenido. Isso poderia ter prevenido e poderia ter pipinado. E poderia não estar nem... Entendeu? Poderia ter pipinado dentro dessa situação. Que é o que mais mata hoje no Brasil, né? Isso é uma coisa séria. Então, assim, gente, a gente não pode brincar, a gente não deve deixar. AVC também. Sim, claro. Às vezes, no momento do exercício na academia, esses mal súbitos que existem aí, do nada, quando vê alguém morre dentro de uma academia. Então, por que isso aconteceu? Será que a pessoa estava com todo o monitoramento adequado? Estava com todos os exames. Os profissionais, passou por todos os profissionais que podia ser. Prevenção, né? E ainda assim, por exemplo, dentro desse mundo ansioso, e o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial. Vários, assim, lá na academia, estavam fazendo suas atividades. Vou contar um caso, na hidroginástica. Então, a gente já sabia todo o histórico. Quando a gente faz anamnese, é gerado um relatório para todos os professores, né, dizendo tudo sobre, e aí vai montar esse plano, essa estratégia, né, do exercício físico. E ela estava na hidroginástica e começou a passar mal. Me chamaram, Lousane, olha, tá passando mal mesmo. Eu cheguei lá, eu disse... Que foi, minha querida, o que é que está acontecendo? Vamos ver o que é que está acontecendo nesse sentido. E ela disse, eu tô com falta de ar. Aí ela fez assim, eu tô com falta de ar. Quando ela colocou a mão aqui no nariz, não era falta de ar. Quem está com falta de ar, você vai colocar o pescoço assim para que você melhore essa ventilação pelas vias aéreas. Então, ali era uma crise de pânico. Por isso, voltando para a anamnese, que é importante você saber. Então, ela tem um histórico impactante. Já tinha um histórico. Histórico já de ansiedade, síndrome do pânico, de TAG, que é transtorno generalizado de ansiedade. E quando você tem essa informação, você já entende o perfil e por isso que eu não me angustiei, porque realmente era como se ela estivesse tendo, assim, um ataque cardíaco. Só que
E que não era. E quando ela coloca a mão no nariz, fechando as vias aéreas, que não é mesmo. É o medo do medo. Do medo. Aí você vê. Entendeu? A pergunta que eu ia fazer para encerrar a conversa era: hoje, o que diferencia um profissional que realmente cuida da saúde de um que apenas prescreve exercício? Vocês responderam na nossa conversa aqui. Sim. Né? Então, há uma diferença grande, Enorme. passando pela anamnese, Isso. passando pela prescrição, né? Assertiva, Sim. né? Através de uma informação Perfeito. completa e perfeita e aprofundada de cada, Sim. né? De cada paciente, de cada pessoa, Sim. cada um sim. com suas particularidades, Isso. né? Porque, Fernando... Intelectuais, Sim. de saúde, físicas e psicológicas, Sim. né? Um dos pontos Comorbidades. Um dos pontos muito importantes, né, que foi ótimo você ter falado nessa questão da ansiedade, é que a gente pensa também no modelo tradicional de academia. Então, assim, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com transtorno de ansiedade, depressão, Perfeito. e essas pessoas muitas vezes buscam no exercício um refúgio, e que não está errado não, está no melhor caminho. Mas quem são os profissionais que estão recebendo eles? Às vezes essas pessoas estão precisando de atenção, mas eu digo por experiências que eu já tive na academia, eu não podia tanto perder aquele tempo. Veja o grau de dificuldade disso. Perder aquele tempo conversando com a pessoa, porque pela visão geral eu tinha que tomar conta de todo o espaço, e isso enquanto estagiária. Embora eu tivesse professor, né, obviamente, mas eu tinha que dar conta do restante das pessoas também. Então essas pessoas, elas estão chegando para um ambiente que muitas vezes elas não necessariamente vão ser, né, vão estar ali buscando a questão do físico, mas também da parte emocional, a parte da saúde mental, e que a gente precisa também estar preparado para isso. Oi, Yasmin, eu vou fazer uma colocação. Você falou a questão de ansiedade, né? Da questão de síndrome do pânico, transtorno generalizado de ansiedade. E aí entra a questão do profissional. Isso. Se eu sei que o indivíduo que tem ansiedade e síndrome do pânico, vocês concordam comigo que o sistema nervoso simpático dele vai estar alterado? Altíssimo. Você vai ter mais adrenalina, você vai ter noradrenalina, você vai ter cortisol. E se a gente pega um profissional com menos experiência e diz o seguinte: vamos para uma modinha e a gente vai fazer um treino bem puxadinho, bem, com uma intensidade aumentada. Eu vou fazer o quê? Eu vou ativar a circuitaria ainda mais para que a minha adrenalina, a minha noradrenalina, o meu cortisol suba e você intensifica essa crise. Ao passo que você sabendo de todo o contexto, você vai chegar e vai dizer o seguinte: ô minha linda, ô meu lindo, vamos aqui, vamos respirar um pouco, vamos entrar numa intensidade mais baixa, vamos melhorar esse balanço simpático-vagal. Coerência cardíaca. Exatamente Já isso. dá outro direcionamento. Exatamente. Então, gente, vamos desensibilizar o que está tão sensível. Então, Isso é o essa, básico. Fernando, o que é o contexto. Isso é o que é o contexto. Então, você precisa entender. E aí eu não consigo entender como no espaço com 40, 50 pessoas, que muitas vezes com pouquíssimos profissionais lá, nesse sentido, você consiga ter todos com o mesmo tipo de informação e de conhecimento e atenção. E acolhimento. E acolhimento. Então, veja só, eu estou no mercado há quase 10 anos como o meu espaço, né? Lousana de Carvalho, Centro de Prevenção e Condicionamento Físico. E eu disse, eu gostaria de ter a possibilidade que grande parte fosse todos formados. Hoje, a gente só tem 2 estagiários que estão se formando. Olha para aí. O resto são todos profissionais. A ver a oportunidade de mercado. Né? De mercado e você chegar e dizer o seguinte: eu quero poder dar o meu melhor para aquele que chega. Sim, sim. Não é? Perfeito. É isso. Enquanto, na verdade, por a gente ver o contrário, é uma quantidade imensa de estagiários. Não que seja ruim a questão do estágio, não. É necessário. A formação é importante. Tanto que eu vim
como eu falei, a minha abordagem ela veio do estágio que eu fiz com a Lausanne. Então, assim, o estágio ele é importante, mas a gente também precisa ter uma boa quantidade de profissionais ali instalados para receber esse pessoal. Perfeito. Isso. Não é que a gente esteja falando que o modelo de academia ele seja ruim, ele tem um papel social muito grande e muita gente se beneficia dele. Mas eu digo que não é para todo mundo, não é, que consegue realmente engajar no programa de exercício e também ter segurança nesse modelo. Perfeito. E é para isso que os nossos centros eles existem. Isso. Você vê, professor, a importância do exercício clínico, um assunto que a gente não abordou, a gente está no programa número 49, não abordamos exercício clínico. Você vê a riqueza e a importância e a relevância que é o trabalho do exercício clínico, né? E aí o foco na questão da anamnese, da informação, do acolhimento, da atenção individual para cada paciente. Eu fiquei aqui impressionado com a importância para o segmento, até para o profissional de educação física focar nesse, né? E quando eu falei, né, o trabalho multidisciplinar hoje, ele está muito em evidência, né? Perfeito. E o profissional da educação física, né, até parabenizar o trabalho de vocês, e a gente chegou até a me emocionar falando dos avós, eu trabalho muito com idoso, e você fala uma coisa que acontece comigo, todas as vezes que eu vou dar uma aula para o idoso, eu lembro dos meus avós, não tem uma vez, assim, que a paciência, o cuidado, eu lembro dos meus avós, assim, eu amava meus avós, já não tenho mais, uns 4, e quando eu vou para essas aulas, eu vou pensando nisso. E o profissional de educação, não, assim, respeitando quem trabalha com estética, até porque, mas assim, a gente tá ganhando nosso espaço, né? O trabalho de vocês, assim, engrandece demais a nossa profissão, né? Então a sociedade precisa nos ver, profissional de educação física, não só como estética. A gente sabe que se chegar na academia hoje, fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas vão emagrecimento, hipertrofia, né? Mas a gente sabe da importância da gente para saúde mental, né? Para saúde. Mas assim, o trabalho de vocês engrandece demais a nossa área. Por conta disso, a gente precisa, cada vez mais, a gente está constando, né, esse espaço sendo respeitado por outros profissionais, mas que a população entenda que o profissional da educação física não é só estética, a gente vai muito além. Hoje já existe muito profissional qualificado, né, com vocês, para minimizar o trabalho de vocês. E assim, é uma pena que é pouco tempo para falar, eu acho que ficaria horas aqui falando. Até porque é riquíssimo a abordagem. Exatamente. E outra coisa, músculo tem função. E o músculo sustenta a articulação, né? E um outro aspecto que, assim, eu gostaria de frisar, e que isso eu vi acontecer no espaço, eu digo que o mundo hoje é antes da pandemia e depois da pandemia. A quantidade de pessoas que deflagraram a demência, e aqui eu estou dizendo que não é que eles não iriam deflagrar, eu estou dizendo que eles poderiam postergar essa situação, o isolamento social. Então, nesses espaços onde vão existir a convivência, ali vai brincar, vai marcar para sair. Então, corpo não pode dissociar da mente. É um só. Não tem como. Então, hoje é uma realidade. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão tendo mais independência funcional, outros estão com suas autonomias preservadas e estão sós. E elas precisam estar em contato com outras pessoas. Haja vista que foi colocado como um fator de risco de Alzheimer o isolamento social, recentemente. Perfeito. Né? Então, nós fomos criados para viver em comunidade. Né? Então, e a pandemia nos tirou essa liberdade. Isso é uma das coisas que eu estou batendo na tecla, voltando aí, com a minha avó. Eu não pude cuidar do meu avô, né? Porque, infelizmente, ele faleceu, mas eu tenho hoje minhas 2 avós e meu outro avô. Então, a minha avó, ela tá fazendo exercício. Eu abri o centro, só que ela foi lá apenas uma vez. Eu tô dizendo, vó, venha. Mas ela faz em casa. Ela diz que acorda de 5 horas da manhã, já vai fazer os exercícios. E depois, se ela tiver durante o dia tranquila, ela vai e faz de novo. Eu digo, mas faça só uma vez. Venha lá pro centro pra gente fazer melhor. Legal. Mas assim, e ela teve muito benefício com a prescrição que eu passei para casa. Imagina o quanto melhoraria tanto do aspecto físico quanto na questão da sociabilidade. Sim. Porque é uma idosa que ela trabalhou a vida toda, hoje em dia ela mantém o trabalho mais para não ficar parada. Mas ela 69. Mas ela mantém, assim, para não ficar parada, até meio-dia.
O restante da tarde, eu tô aí com essa preocupação que ela tá ociosa. Claro, Então, claro. envolve, vamos lá pro centro, vamos treinar, vamos fazer exercício. E aí eu tô nesse trabalho que muitas vezes eles por padrões e hábitos de vida, eles têm uma certa resistência. Mas chega um momento em que a gente busca a oportunidade perfeita Sim. e consegue alcançar, consegue trazer. Quando eu termino- A importância da atividade física para a pessoa. Então, Sim, quando eu termino a anamnese, que a gente entra num plano, né, de treinamento, eu lamentavelmente não tenho mais meus pais, né? Então, assim, minha mãe faleceu num ano e meu pai faleceu no outro ano, que foi logo quando iniciou a pandemia, né? Logo naquele auge da pandemia. E eu sempre digo o seguinte: olha, eu vou dar o meu tudo como se fosse para minha mãe ou para o meu pai, que foram as pessoas que eu mais amei em toda a minha vida. Perfeito. E ali eu entro com toda a minha força, com toda a minha alegria. E minha equipe toda sabe. Gente, cada um é único. Pensa que fosse para o pai, pensa que fosse para a mãe. Porque cuidar da mãe do outro, do pai do outro, do avô do outro, pode não ser do nosso mesmo sangue, mas se a gente coloca dentro desse lugar, eu acho que assim a gente dá um salto qualitativo enorme e até o mundo como um todo, gente, começa a mudar. O resultado entendeu? é outro. O resultado Até é porque outro. você está fazendo com amor. É exatamente próximo. isso. E outra coisa, é muito importante, porque assim, a gente fala que parece que é tudo muito lindo, tudo muito bonito, né? Mas existem muitos desafios. Cuidar de outras pessoas sempre vai ser difícil. É dedicação. E né? cuidar, e muitas vezes em um cenário em que a pessoa tá, né, muito reclusa, Sim. ou que tem algumas, às vezes a gente tem algumas questões de transtornos, né? E a questão familiar. Então, às vezes a pessoa chega muito fechada e para você acessar é difícil. Mas quando a gente se coloca nesse lugar, vendo ali, e se fosse o meu avô? Qual é o cuidado que eu queria em você, se fosse seus pais? Então, assim, a gente começa a meio que tirar as armaduras Claro. e também olhar de uma forma mais humana. Isso é o que falta também. Falta a sociedade, né? E se, Sim, e sim, se- sim. Sociedade e se- geral. e se doar, Isso, né? perfeito. Doação. Isso. Você vê a importância do exercício físico e do exercício clínico. Sim, sim. Perfeito. Um programa hoje foi um programa muito rico, né? Em conteúdo. Acho que a gente vai precisar fazer um novo programa de exercício clínico. Vamos embora. Tá, concorda, professor? Muito rápido. Porque é muita informação importante para você também, não só o profissional da educação física e os estudantes que estão nos assistindo, mas para a sociedade. Despertar a importância do exercício clínico e tudo que elas colocaram aqui com muita propriedade. Tá? Parabéns, obrigado pela presença, pela conversa. Lousane de Carvalho e Yasmin Galdino. Professor, obrigado também pela sua presença. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Programa 49, riquíssimo, chegando ao fim. Compartilhe esse conteúdo nos grupos do WhatsApp, com seus amigos, tá? E fique ligado no próximo CrefCast, o próximo é o CrefCast 50, viu? Vocês fizeram 49, fica Olha aí. Até a próxima. Bom.